Meus irmãos, a paz do Senhor. Está alegre com Jesus essa noite, dê graças a Deus. Tome os vossos assentos, por favor. Glória a Deus! Queridos, eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade que nos é confiada esta noite de juntos podemos estar aqui com os irmãos para adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida desta amada igreja e de cada um dos servos do Senhor que aqui cooperam para o crescimento e o bom andamento da obra do Senhor. Que as bênçãos do Senhor possam a cada dia ser derramadas ricamente, abundantemente sobre o ministério da Igreja Batista Hebron e todos os seus membros congregados e cada um dos irmãos que servem ao Senhor. Quero externar aqui a minha alegria de poder estar com os irmãos. É uma satisfação poder conhecê-los e juntos adorarmos o nome do Senhor nosso Deus. Pastor Elvis, juntamente com toda a diretoria e os obreiros que estão ao seu lado, sua família, que Deus o abençoe. Obrigado pela recepção, pelo carinho aí a nós demonstrado. Que Deus continue o abençoando cada vez mais e prosperando esse ministério de uma forma especial. Estou com minha família, minha esposa, meu filho, estão aqui e estou alegre por ter a presença deles comigo para juntos adorarmos o nome do Senhor. A maioria das vezes que eu viajo, porque nós somos de Brasília, e a maioria das vezes que eu viajo só. Mas desta vez eles puderam vir comigo e eu estou muito alegre. Até porque dessa vez a gente está mais assim, numa viagem a descanso. Ela está de férias e a gente veio para passar uns dias descansando. A gente tem alguns amigos aqui no estado de Alagoas e surgiu a oportunidade para nós estarmos aqui. E nós estamos com muita alegria cooperando com os irmãos esta noite e adorando o nome do Senhor. E aí eu estou mais feliz ainda porque eles estão comigo. E isso é muito bom. Que Deus continue abençoando a minha casa, a minha família, e rogo a oração dos irmãos por nós, dia após dia. Vamos ler um texto da palavra do Senhor. Nós já ouvimos bastante, Deus já falou conosco aqui, e eu tenho certeza de que Deus irá continuar falando aos nossos corações. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo de número 24, vamos ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor, nesta noite de celebração, nesta noite de adoração, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Lucas capítulo de número 24. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Quem encontrou pode dizer amém? Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Mas no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com elas estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho
e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós lemos um texto que é conhecido muito por nós e que é um texto que sempre que lemos alegra o coração, enche-nos de esperança, porque aqui está registrado o dia maravilhoso, o dia memorável, o dia em que o nosso Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor ressuscitou dentre os mortos e cumpriu a palavra que ele mesmo havia dito aos seus discípulos daquilo que aconteceria consigo logo após o seu sofrimento, logo após a sua morte, logo após ele ser sepultado. E ao lermos esse texto, nós nos enchemos de alegria e de esperança, porque nós temos a certeza de que servimos a um Cristo que é vivo, a um Cristo que é eterno, a um Cristo que é poderoso, a um Cristo que não está morto, mas que está vivo e que reina para todos sempre. A um Cristo que é eterno, é imortal, é infalível, é poderoso, e é este Cristo que nós temos o prazer de segui-lo, de servi-lo e de adorá-lo. Quando nós olhamos para a história de Jesus, quando nós olhamos para a história do nosso Mestre, do nosso Senhor, nós vamos entender que o nosso Cristo foi muito mais do que um líder religioso. Nós vamos entender que o nosso Cristo foi muito mais do que um agitador político. Nós vamos entender que o nosso Cristo foi muito mais do que um revoltoso da época. Nós vamos entender que o nosso Cristo foi muito mais do que um revolucionário. O nosso Cristo vai surgir, vai nascer, vai se tornar homem em um período que a nação de Israel, em que o povo israelita está vivendo debaixo do jugo romano, debaixo da opressão de Roma, e eles esperavam por um líder, eles esperavam por alguém que se levantasse para tirá-los daquele jugo, alguém que viesse com um exército, alguém que causasse uma revolução, alguém que viesse realmente para fazer uma diferença, arrancando à força o povo debaixo dessa escravidão e deste jugo de opressão que eles estavam vivendo. É por isso que a mensagem de Jesus não vai ser bem aceita pelos judeus. É por isso que pelos seus Jesus vai ser rejeitado, porque a mensagem de Cristo é uma mensagem de amor, é uma mensagem de paz, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vida. Jesus aparece dizendo que era o Filho de Deus, que veio para trazer realmente aquela libertação, mas não como eles esperavam, mas sim que veio para trazer uma libertação muito maior e mais profunda do que aquela que eles queriam, porque aquilo que Jesus veio trazer era a libertação do pecado, era a libertação da morte, era a libertação da escravidão espiritual e não apenas de um jugo físico que eles estavam vivendo debaixo do Império Romano. Só que eles não entendem o que é que Jesus vem falando, porque Jesus vem dizendo que eles deveriam amar os inimigos, que eles deveriam amar aqueles que os perseguiam, porque Jesus vem trazendo uma mensagem completamente diferente daquilo que eles desejavam ouvir, daquilo que eles queriam ouvir, daquilo que era a esperança deles de alguém que pudesse realmente mudar a situação e a sorte deste povo. Mas o que eles não entendiam era que muito mais do que ser livres do cativeiro, muito mais do que ser livres da opressão romana, muito mais do que serem livres da escravidão que eles viviam debaixo do jugo de Roma, eles precisavam ser livres do pecado, eles precisavam ser livres da morte, eles precisavam ser livres da condenação eterna, eles precisavam ter de novo o acesso restaurado a Deus, eles precisavam ter de novo a comunhão resgatada com o Senhor. E aí Jesus vai deixar clara qual era a sua missão, quando ele se encontra no capítulo 19 do Evangelho de Lucas com Zaqueu,
e depois que ele está saindo, ele vai dizer que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então Jesus mostra que a sua missão, na verdade, foi vir ao mundo para resgatar a humanidade que estava distante de Deus, para resgatar um homem que estava perdido e morto nos seus delitos e pecados, que ele veio ao mundo para resgatar aquilo que Adão perdeu lá no jardim do Éden, aquela comunhão que foi roubada, aquela comunhão que foi tirada, aquela comunhão que foi perdida por causa do pecado quando entra no mundo, por causa de Adão. Paulo vai dizer que o segundo Adão, que é o nosso Cristo, ele veio para resgatar, ele veio para devolver, ele veio para solucionar este problema, ele veio para pagar esta dívida e para quitar todo o débito que havia sido causado no passado. Então Cristo vem desta maneira, e pelos judeus ele não é muito bem visto, ele não é muito bem aceito, porque não é tudo aquilo que eles esperavam. Jesus ainda consegue atrair alguns para si, que vão segui-lo, que vão abraçá-lo, que vão amá-lo, que vão estar com ele e que vão caminhar ao seu lado durante o seu ministério de aproximadamente 3 anos e meio. Jesus caminha pela terra, fazendo milagres, transformando vidas, implantando o seu reino, implantando a sua igreja, dizendo para aqueles que andavam com ele que eles deveriam dar continuidade a este trabalho, a este serviço, aquilo que eles estavam aprendendo com Jesus, eles deveriam dar um prosseguimento, porque se eles seriam igreja, porque se eles seriam discípulos de Cristo, eles vão aprendendo tudo isso, até que chega o dia, até que chega o momento em que a fama de Jesus vai crescer tanto, que vai deixar os religiosos da época enciumados, com inveja, porque Jesus estava atraindo para si uma grande multidão, e eles colocam então no coração das autoridades políticas que Jesus agora vai armar um motim, que Jesus agora vai fazer uma guerra e que vai causar um grande conflito, fazendo com que se Roma deixe de dominar o povo hebreu. Com isso agora eles vão conseguir fazer com que o nosso Cristo, fazer com que o nosso Senhor seja perseguido e que aconteça com ele tudo aquilo que nós conhecemos muito bem deste processo da crucificação, quando o nosso Cristo celebra então a última Páscoa com os discípulos, e mais uma vez ele vai dizer para eles: é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que o Filho do Homem padeça, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, para que ele possa derramar o seu sangue, para que ele possa dar a sua vida, para que através desse sacrifício vocês possam ser resgatados, vocês possam ser salvos, a vida de vocês possam ser mudadas. Mas os discípulos a princípio não entendem do que Jesus está falando, porque eles não conseguem compreender como é que um libertador, para libertar o povo, vai ter que primeiro morrer, vai ter que primeiro entregar a sua vida, se doar, sem causar nenhuma resistência, e assim vai poder libertar um número incontável de pessoas. Eles não conseguem compreender, apesar do que Jesus está nos explicando. Então a Bíblia vai nos mostrar que a partir daí inicia-se todo este período da via crucis, da via dolorosa de Cristo Jesus, em que ele primeiro vai ser traído por Judas. Depois que Jesus é traído por Judas, nós vamos ver que ele é levado perante o Sinédrio. Quando Jesus chega diante do Sinédrio, ele vai ser encaminhado para Pilatos. Pilatos interroga o nosso Cristo, Pilatos vai interrogar o nosso Senhor, vai procurar em Cristo algum erro, alguma falha, algum defeito, algum pecado, algum crime para que possa condená-lo. Não encontrando, vai mandá-lo para Herodes. Herodes também não encontra, e aí devolve novamente para Pilatos. Pilatos então tenta libertar Jesus, só que a pressão da população, da multidão que estava ali era tão grande, e por ocasião da festa, então ele decide cumprir um ritual judaico, em que na festa um dos prisioneiros era liberto, e ele vai tentar fazer com que Cristo seja liberto, só que não por intenção de Pilatos, não por intenção humana, mas já preparado pelo próprio Deus no céu. Tudo vai conspirar para que Cristo não seja liberto, para que o Senhor Jesus não seja liberto. Então a multidão troca Jesus por Barrabás, pede que Barrabás seja livre, pede que Barrabás seja liberto, e então a ordem é que Jesus agora seja crucificado.
quando Jesus vai ser crucificado, nós conhecemos muito bem, e foi muito bem aqui representado o que acontece na crucificação do nosso Cristo. O nosso Cristo é levado para o Monte Gólgota, para o Monte Caveira, depois de ser chicoteado, depois de receber na sua cabeça uma coroa de espinhos, depois de sofrer, depois de apanhar, depois de ser ferido, humilhado, cuspido. Nós vamos ver que o nosso Cristo agora é encaminhado para o monte da crucificação, para o Monte Caveira, e quando chega lá ele é colocado no meio entre dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e Lucas vai registrar nos dizendo que em cima da cabeça do próprio Cristo, que em cima da cabeça do próprio Senhor, eles escreveram uma placa com epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o Rei dos Judeus. Vão crucificar o nosso Senhor, vão colocá-lo naquela cruz no meio e vão escrever em uma placa com letras gregas, com letras romanas e com letras hebraicas a palavra: este é o Rei dos Judeus. Eles escrevem aquilo em um tom de zombaria, porque foi assim que Jesus era conhecido e foi chamado, sendo o Rei dos Judeus, o libertador dos judeus. Mas para os romanos agora, Jesus não passava de uma vergonha, Jesus não passava de uma história, porque agora aquele que se dizia ser rei estava morrendo em uma cruz, e a sua coroa era de espinhos, as suas mãos e os seus pés estavam cravados naquela cruz, e quem olhava para ele não tinha como dizer que ele seria rei. Só que aquilo que eles colocaram sobre a cabeça de Jesus para humilhá-lo, para envergonhá-lo, na verdade também representava uma marca que nós podemos glorificar a Deus por ela, porque quando é escrito sobre a cabeça de Jesus: este é o Rei dos Judeus, em grego, em romano e em hebraico, ali está representada as três maiores potências da época. Ali está representado o povo grego, que representa a cultura. Ali está representado o povo romano, que detinha toda a força política, toda a força econômica e social da época, e o povo hebreu, que eram os representantes da religião. Ali estavam as três maiores forças que regiam o mundo naquela época: a cultura, a sabedoria, a filosofia grega, a política, a economia romana e a religião hebraica. Estavam ali representadas sobre a cabeça de Jesus, dizendo: este é o Rei dos Judeus. Eles queriam humilhá-lo, eles queriam envergonhá-lo, mas na verdade, mesmo sem querer, eles estavam dizendo que Jesus era maior do que os gregos, era maior do que os romanos, era maior do que os hebraicos. Jesus era maior do que toda aquela cultura pagã da Grécia. Jesus era maior do que toda a força política e econômica de Roma, e Jesus era maior do que a religião dos judeus, porque ele era o Rei sobre tudo e sobre todos. É por isso que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles querem humilhar o Cristo, acabam glorificando o seu nome, e a Bíblia vai dizer que agora então à sua direita tem um ofensor, à sua esquerda tem outro. Os discípulos estão distantes, as mulheres estão aos pés da cruz chorando. Pedro já havia negado Jesus, Judas já estava caminhando para morrer, e agora a Bíblia vai dizer que o nosso Cristo está pendurado naquela cruz, e mesmo em meio a todo aquele sofrimento, ele pede por aqueles pecadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A hora vai passando, quando dá 3 horas da tarde, a Bíblia vai dizer que o nosso Cristo vai expirar, que o nosso Cristo vai entregar o seu Espírito, e ele vai dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, está consumado. Aleluia. Quando Jesus brada na cruz dizendo: está consumado, ele está dizendo: está feito, está cumprida a minha missão, eu cumpri aquilo para o que eu vim. Jesus não veio para causar guerra em Roma, Jesus não veio para causar uma revolução política, Jesus veio exatamente com o propósito de morrer na cruz do Calvário, de derramar o seu sangue, para que através do seu sangue ele pudesse comprar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Ele veio para se entregar na cruz, para que através do seu sangue
sangue, nós pudéssemos estar aqui o adorando. Ele veio para se entregar e morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Ele veio para se entregar por amor. Ele se fez homem, ele se esvaziou de si mesmo para poder ir até a cruz, morrer no meu e no seu lugar. Foi este o propósito da vida de Cristo na terra. E quando ele brada no Calvário dizendo está consumado, ele está dizendo está feito, está cumprido. O inferno não pôde me deter, o diabo não pôde me deter, o homem não pôde me deter, o pecado não pôde me deter, nem a morte pôde deter Jesus, porque a Bíblia vai dizer que ele se entregou. Ele disse está consumado e expirou morrendo. Aleluia. Quando ele morre, quando Jesus se entrega, quando Jesus expira na cruz do Calvário, a Bíblia vai nos dizer que então a esperança agora dos discípulos, a esperança dos seguidores desse Cristo, a esperança dos seguidores desse Senhor, parece que morre juntamente com ele, porque parece que tudo aquilo que eles viveram ao lado do Senhor por aqueles 3 anos e meio foi em vão, não valeu a pena. Tudo que eles deixaram, tudo que eles abriram mão, não valeu a pena. Pedro agora decide voltar para pescar, os outros discípulos vão junto com ele, as mulheres estão chorando e preparando os aromas para poderem ir embalsamar o corpo de Jesus no outro dia. E a Bíblia vai dizer que quando ele morre, quando ele expira, que todos eles agora perdem esta esperança. A Bíblia vai nos dizer que agora estas mulheres estão preparando os aromas, o bálsamo, tudo para ir levar para ungir o corpo do Cristo, para poder embalsamar o corpo do Mestre, para prepará-lo. A Bíblia vai dizer que José de Arimateia o leva, o coloca em um sepulcro novo, feito em uma rocha, em uma pedra, e enquanto Jesus está lá, já era dia de sábado. A Bíblia vai dizer que enquanto Jesus está morto, algo vai acontecer, porque quando ele brada na cruz do Calvário, dizendo está consumado, e entrega o seu espírito, 4 coisas acontecem. A Bíblia vai dizer que a primeira coisa que acontece é que uma escuridão vai tomar conta da terra, de meio-dia até 3 horas da tarde. O sol parou de brilhar, era como se o sol tivesse se escondido e dito: a terra perdeu hoje o seu brilho, a terra hoje não pode mais ter a minha luz, porque a verdadeira estrela da manhã, que é o Cristo Todo-Poderoso, acabou de morrer. O sol deixou de brilhar de meio-dia até 3 horas da tarde. A Bíblia diz que quando ele expira, também alguns sepulcros vão se abrir e alguns mortos vão ressuscitar, já mostrando aquilo que precederia logo após a sua morte. Além dos sepulcros se abrirem e os mortos ressuscitarem, a Bíblia diz que vai haver um grande terremoto. Quando há aquele grande terremoto, a Bíblia diz que acontece mais uma coisa: o véu do templo rasga-se de alto a baixo. O véu que separava o lugar santo dos santos, o lugar santo do lugar santíssimo, vai se rasgar de alto a baixo. Aquele véu que era um véu muito forte e resistente, que algumas pessoas para carregar precisavam pegar alguns cavalos e colocar de um lado do outro para esticar aquele véu e subir em cordas e em alças para amarrá-lo lá em cima e fazer a divisão do lugar santo para o lugar santíssimo. Aquele véu, a Bíblia vai dizer que quando Jesus expira, ele é rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima que o véu se rasgou, foi de cima para baixo, porque se fosse de baixo para cima, alguém poderia dizer que tinha sido algum dos discípulos, alguém poderia dizer que foi algum dos seguidores do Cristo, mas o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que era o próprio Deus que estava dizendo: a partir de hoje, a partir de agora, o acesso está livre, o caminho está liberado. Quando Jesus morre, bradando na cruz, dizendo está consumado, ele estava dizendo: não tem mais separação entre o homem e Deus. Aquilo que fazia a separação entre o homem e Deus, eu estou rasgando, eu estou tirando. E aí Paulo escreveu aos Colossenses dizendo que ele cravou na cruz a cédula que nos era contrária e despojou os principados e as potestades ao
rasga, é o Cristo dizendo: o caminho está livre, você tem acesso direto a Deus, você tem acesso direto ao Pai. Nada mais pode nos impedir de chegarmos até ao Santo dos Santos, de chegarmos até ao Senhor, porque o véu já foi rasgado. Oh, aleluia! O véu já foi rasgado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se não bastasse isso, Jesus morre. E se Jesus tivesse apenas morrido, não tinha sentido nós estarmos aqui. Se Jesus tivesse apenas morrido, não tinha sentido nós nos reunirmos para adorá-lo. Se Jesus tivesse apenas morrido, não tinha sentido a nossa fé. Porque Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo de número 15, que se Jesus não houvesse ressuscitado dentre os mortos, a nossa fé era vã, a nossa pregação é vã. Não tem sentido nós estarmos adorando a um Cristo que apenas morreu. Não, o que faz isso daqui ter sentido, o que faz isso daqui ser algo lindo e admirável, é porque nós não estamos adorando a um Cristo que apenas morreu. Não, nós estamos adorando a um Cristo que morreu na sexta-feira, foi crucificado, foi sepultado, ficou enterrado no sábado, mas domingo de manhã bem cedinho, Lucas vai dizer que quando as irmãs terminam de preparar os aromas e vão em direção ao sepulcro, que elas chegam lá, a pedra do sepulcro já estava removida. Elas ficam preocupadas porque não entenderam o que aconteceu. Alguém roubou o corpo de Jesus, alguém roubou o corpo do nosso mestre. Onde será que o colocaram? Quando elas estão ficando desesperadas, a Bíblia vai dizer que de repente aparecem dois anjos ao lado daquelas mulheres. Olha para elas, e o que os anjos vão dizer para elas é o que nos anima, é o que nos dá força, é o que nos enche de esperança, é o que faz isso daqui ter sentido, é o que faz a minha vida de adoração valer a pena, é o que faz a sua vida cristã ser verdadeira, é o que faz a gente servir ao Senhor dia após dia, é o que faz a gente não largar a cruz, é o que faz a gente continuar caminhando, mesmo com luta, com dificuldade, com obstáculo, com problema, mesmo com perseguição, mas a gente continua, porque a gente sabe que o nosso Cristo não está mais morto, o nosso Cristo ressuscitou. Aleluia! O nosso Cristo está vivo. Os anjos olham para aquelas mulheres e perguntam para elas: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Oh, glórias! Por que vocês estão aqui procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não disse para vocês que ia morrer, mas ia ressuscitar. Ele não disse para vocês que ia morrer, mas que ele voltaria à vida. A palavra ressurreição é voltar à vida, é reviver novamente. Jesus tinha dito: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, mas eu vou retornar. Até então, ninguém nunca tinha morrido para ressuscitar e jamais morrer de novo. Não, todos os que haviam ressuscitado um dia morreram novamente. Jesus no seu ministério ressuscitou três: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Os três morreram de novo, mas esse que estava ressuscitando agora, Paulo disse que é a primícia dos que dormem. Ele é o que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para viver eternamente. Aleluia! Ele ressuscitou e os discípulos disseram: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Aleluia! Oh, aleluia! Deixa eu ver quem serve ao Cristo que está vivo esta noite aqui. Só quem serve, só quem vem adorar o Cristo que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Sabe por que você tem motivo de se alegrar? Sabe por que você tem motivo de adorar o Senhor? Porque seu Cristo não está morto, não está pendurado numa cruz, não está preso dentro de um túmulo. O seu Cristo está vivo, o seu Cristo está vivo, o seu Cristo vive e reina para todo o sempre. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Isso aqui nos alegra demais. Isso aqui mexe muito com o nosso coração, com a nossa vida cristã. É o que nos dá força, ânimo e nos enche de esperança, porque o nosso Cristo foi o único que ressuscitou.
e nunca mais vai morrer. O nosso Cristo é o único de todos os grandes líderes, de todos os grandes senhores, de todos aqueles que já existiram na terra. Ele é o único que está vivo para todo o sempre. Ele é o único que ressuscitou e vai continuar vivo por toda a eternidade. Se você for lá no túmulo de Joseph Smith, vai estar escrito aqui: está sepultado Joseph Smith. Se você for lá no túmulo de Ellen White, a fundadora dos Adventistas do sétimo dia, lá vai estar escrito aqui: jaz Ellen White. Se você for no túmulo de Allan Kardec na França, vai estar escrito aqui: estão os restos mortais de Allan Kardec. Se você for no túmulo de Alexandre o Grande, vai estar escrito aqui: está sepultado Alexandre o Grande, grande conquistador da história, mas morreu e está sepultado. Se você for no túmulo de Napoleão Bonaparte, lá vai estar escrito aqui: está sepultado Napoleão Bonaparte, conquistou vários mundos, impérios, mas morreu e continua sepultado. Se você for no túmulo de Nero, de Hitler, de qualquer grande homem da terra, vai estar escrito aqui: jaz Nero, aqui jaz Hitler. Mas se você chegar no sepulcro de José de Arimateia, lá em Jerusalém, onde Jesus foi sepultado, tem uma plaquinha lá na porta escrito: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. O Cristo dessa igreja está vivo, está vivo, está vivo. Eu posso dizer, como já disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quem serve ao Redentor que está vivo, levante a mão, abra a boca, adora o nome do Senhor, porque Ele está vivo e está aqui, está no nosso meio esta noite. Tem mais alguém sentindo a presença dele aqui? Tem mais alguém sentindo a presença do Cristo que vive, do Cristo que reina? Ele está vivo para todos sempre. Aleluias! Oh, glórias! Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Glória a Deus. O que faz a nossa fé ter sentido não é apenas porque ele morreu. O que faz a nossa fé cristã ter sentido é porque ele ressuscitou e está vivo. Aleluia! Ele ressuscita, e quando ele ressuscita, as mulheres chegam no sepulcro, ele não está lá, elas voltam, contam para os discípulos, eles não vão acreditar muito. Aí João narra no capítulo 21. João vai dizer que os discípulos vão correndo no túmulo. Pedro e João passa na frente de Pedro, entra primeiro, vê que não tem ninguém lá, sai. Pedro entra. Quando Pedro entra, aí João vai registrar algo interessante. João vai registrar que Pedro vai ver os lençóis de onde Jesus estava, o corpo enrolado, e vai ver um lenço que estava sobre o seu rosto, que estava dobrado no canto. João faz questão de dizer isso. E aí, João relata isso para nos fazer entender algo interessante, que era o costume dos judeus. Qualquer judeu, quando estava realizando alguma refeição, ele tinha o costume de que, se ele terminasse de comer, se levantasse a mesa e não fosse mais voltar, ele pegava aquele lenço que era o espécie de guardanapo que você vê para ser colocado sobre o pescoço, quando eles estavam comendo as suas refeições. Ele pegava aquele lenço, se ele não fosse mais voltar, ele jogava lá de qualquer forma, mostrando para os seus servos e para os seus criados que ele não voltaria mais. Agora, se ele pegasse aquele lenço, dobrasse ele e colocasse em um canto da mesa, era para eles ficarem esperando tranquilos, porque aquele Senhor ia voltar novamente. Jesus deixou aquilo como um sinal para os discípulos entenderem que ele ia retornar, que ele não estava ali, ele já tinha ressuscitado, como ele havia dito.
Se você quiser defender a ressurreição de Cristo, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo faz uma defesa completa da ressurreição do Senhor, diante dos estoicos, dos epicureus, de todos os filósofos gregos que estavam em Corinto, querendo dizer que a ressurreição era uma mentira, era uma fábula. Paulo faz uma defesa da ressurreição de Cristo, e ele vai dizer para aqueles que acreditavam que não havia ressurreição, para aqueles que acreditavam na reencarnação, Paulo vai dizer para eles, Paulo vai mostrar que Cristo ressuscitou, e que não apenas ressuscitou, mas que deixou a esperança para que aqueles que o servem, que eles também um dia ressuscitarão para estar para sempre com ele na glória. Porque aí a Bíblia vai dizer que depois que Jesus passa esses 40 dias dando provas da sua ressurreição, aí no capítulo 1 de Atos, versículo 11, ele está em cima do Monte das Oliveiras, dando as últimas recomendações para esses discípulos. E ele está dizendo para eles: olha, vocês fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eles vão dizer: Senhor, é sempre que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Deus diz: não compete a vocês saberem o tempo que o Pai reservou para si mesmo. E aí, ele está falando com eles aqui, daqui a pouco a Bíblia diz que ele começa a flutuar diante de Deus, começa a subir, ele vai subindo, e uma nuvem esconde ele dos olhos de toda a multidão. Eles ficam olhando para cima sem entender nada do que está acontecendo. Enquanto eles estão olhando para cima, aí a Bíblia diz que descem dois varões de branco, param diante dos discípulos, e aí vai dizer para eles assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vocês acabou de subir, um dia ele voltará. Um dia Jesus ter morrido, ressuscitado é bom demais, mas ter a certeza de que um dia ele vai voltar para nos levar para estar com ele, melhor ainda. Porque a gente sabe que serve um Cristo que é vivo, que ressuscitou e que também nos deu essa mesma esperança de que um dia nós estaremos com ele. De que por mais se morrermos nesta vida aqui, temos a garantia de que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Eu encerro citando dois textos da palavra de Deus que garantem essa nossa esperança e que provam que o nosso Cristo vivo um dia voltará para nos levar e estarmos para sempre com ele. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13, Paulo vai começar a dizer: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram, porque quando Jesus voltar, quando o mesmo Senhor descer do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois de nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo diz no versículo 18: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A palavra de vida e de ressurreição, a palavra da volta de Cristo para buscar a sua igreja, para ressuscitar os mortos e dar-lhes um corpo incorruptível, tem que ser uma palavra de consolo para a igreja, tem que ser uma palavra de conforto para a igreja, tem que ser uma palavra para trazer esperança ao coração da igreja, para dizer que vale a pena a gente perseverar servindo ao Senhor, para dizer que vale a pena a gente ser fiel a Ele, para dizer que vale a pena a gente suportar para
e nós participaremos dela. Paulo vai dizer a partir do versículo 51, Paulo vai dizer assim: é certo que a carne e o sangue não entrarão no reino dos céus, nem a corrupção entrará em corrupção, porque nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta, escute, porque a trombeta soará e nós seremos transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão, porque convém que isso que é mortal, esse corpo aqui, se revista da imortalidade, e isso que é corruptível, essa carne, se revista da incorruptibilidade. E aí Paulo vai dizer assim: quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, vai se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? E Paulo diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. E aí você tem que dar glória a Deus. Paulo vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele nos garante vida eterna. Sabe como é que Paulo termina o texto? Versículo 58, ele vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que o vosso sacrifício, sabendo que tudo que vocês fazem pelo Senhor não é vão. Tem uma recompensa, tem um galardão, tem um céu de glória nos esperando lá em cima. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos e estaremos para sempre com ele.
você nova criatura. Ele quer te dar aquilo que nada e nem ninguém pode, que é vida e vida com abundância. Eu não estou te chamando para você ser rico, não estou te chamando de te garantir uma casa boa, um carro bom, não estou te chamando de te garantir que os seus problemas a partir de hoje vão deixar de existir, não. É algo muito maior, é algo muito mais profundo, é algo que vai muito além de tudo isso, porque tudo isso é físico, tudo isso é material, tudo isso é superficial, tudo isso vai ficar aqui. Já está vindo alguém para Jesus aí. Tudo isso vai ficar aqui embaixo. O que eu estou te chamando e te oferecendo hoje aqui é algo muito mais precioso. É a sua vida eterna, é a sua alma que está em jogo, é a sua eternidade.